Então, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês na licenciatura em Educação do Campo, nessa disciplina de História e Geografia do Rio Grande do Norte. Eu lembro que vi essa disciplina logo no comecinho, né, do edital, quando lançou, e essa disciplina brilhou os olhos, porque eu tenho formação na área de História e gosto muito de Geografia. E enquanto professor da rede básica, eu trabalho com História e Geografia. E aí foi um desafio quando eu recebi o convite para lecionar História e Geografia do RN. E como vocês já visualizaram no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, nós temos uma disciplina de 30 horas em que nós iremos discutir a história e a geografia do Rio Grande do Norte. Obviamente que nós trazemos um recorte dessa disciplina, dessas temáticas e dessas discussões, porque a nossa mente é muito ampla. Então, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Vantuí, sou professor formador da disciplina, e eu tenho comigo as professoras Leidmar e a professora Bruna, que estão acompanhando nesse processo formativo. Passar. Aqui. Vocês estão conseguindo ver também a apresentação, o slide? Ainda não, deixa eu ver só aqui. Para mim já está aparecendo. Sim, né? Está conseguindo agora ver? Então, vamos lá. Obrigado, Mariano, Lucas. Essa é a ementa da nossa disciplina, como eu estava falando há pouco tempo. Ela tem uma proposta muito ampla e, infelizmente, a gente tem um tempinho muito curto, que é um tempinho de 30 horas. No entanto, será possível fazer algumas discussões. Não sei porquê, mas acho que desconfigurou um pouquinho aqui essa apresentação. Mas a ideia é compreender a questão da formação do Estado do Rio Grande do Norte a partir do processo de ocupação, de povoamento, e discutir uma série de aspectos relacionados à questão da formação histórica do Rio Grande do Norte e também os aspectos geográficos. E aí, dentro da história do Rio Grande do Norte, a gente tem as questões relacionadas desde, vamos dizer assim, a conquista, né, do Brasil, e quando a gente parte para questões mais relacionadas à geografia, a gente tem umas discussões mais relacionadas a questões socio-históricas, socioeconômicas e sociopolíticas. E aí a gente vai estar tentando aprofundar essas discussões relacionadas à história e à geografia do RN ao longo de nossa disciplina. No caso, Maria Ednilson não está conseguindo visualizar, Ednilson, essa apresentação.
Certo, você está conseguindo ver, não é? Olá, Francisco Anderson, boa noite. Pois bem, como estava falando, né, em relação à disciplina, a nossa proposta é justamente essa, né, de fazer essa discussão sobre os aspectos históricos e sobre os aspectos geográficos. E iniciamos a gente com uma discussão relacionada a algo mais abrangente, porque, assim, sempre que a gente vai discutir questões relacionadas à história e a questão do nosso estado potiguar, né, do Rio Grande do Norte, eu sei que muitos de vocês são potiguares, alguns não são, mas em relação à história do Rio Grande do Norte, ela está totalmente imbricada com a questão, né, da história do Brasil, porque esse território, né, que nós habitamos, ele já era habitado, povoado pelos indígenas, pelos nativos americanos, e aí a gente tem uma questão que vai impulsionar a conquista, que por muito tempo se falou em descobrimento do Brasil, né? E que hoje a gente já tem uma visão mais crítica a esse respeito, porque a gente não pode descobrir algo que já havia sido descoberto. Então, hoje a gente fala muito mais em conquista. E aí, o que é que estava acontecendo para que a gente fosse, por exemplo, conquistado por europeus, a saber, portugueses? A Europa vivia um momento de crise econômica muito forte, vivia também um problema relacionado com pestes, com fome, com guerras. E aí a Europa tentava se estabilizar, né, com suas questões relacionadas à economia e à sobrevivência de seu povo e também a questão da manutenção do status quo. E aí a gente tem um momento em que muitos vão se aventurar na descoberta do novo mundo, e esse contexto da história geral, né, sobretudo do continente europeu, dos séculos XIV, ou melhor, dos séculos XV e XVI, é o momento em que a gente vai ter essas aventuras, digamos assim. Então, dentro desse contexto, a gente tem esses problemas. Nós vamos ter um momento também chamado na história das grandes navegações, em que as metrópoles portuguesas, espanholas, francesas, inglesas, viviam utilizando do mar para fazer comércio e também para conquistar novos territórios. Mas existe uma discussão principal em relação a isso, né? Que, nesse caso, Portugal e Espanha, eles eram duas metrópoles que dominavam o cenário das grandes navegações. Então, a gente vai ter aí um momento considerado de hegemonia de Portugal e de Espanha na conquista desses novos espaços, né, mundo afora. E eu trago para vocês esse mapa para a gente visualizar e discutir uma coisa interessante. Porque, como eu estava falando para vocês, a gente tinha um predomínio de Portugal e Espanha com as grandes navegações desde o século XV, né, até o século XVI. No entanto, as outras potências europeias, os outros países, também questionavam muito essa questão da hegemonia de Portugal e de Espanha. E aí, o que é que vai acontecer? Portugal começa a questionar a Espanha e eles resolvem fazer um acordo. Eles chamam o Papa para fazer um tratado, que aí eu acredito que vocês já ouviram falar muitas vezes, né, em relação a isso. A gente viu muito isso na escola básica, que era a questão do famoso Tratado de Tordesilhas. Talvez naquele momento a gente não desse muita importância, nem muito valor, mas esse tratado, pessoal, ele foi muito importante. Por quê? Ele definiu o mundo, né,
entre essas duas potências, Portugal e Espanha. Inicialmente foi feito um acordo, e aí, se vocês puderem visualizar, a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, na África, pertenceria a Portugal, e as demais áreas pertenceriam à Espanha. Só que Portugal questionou esse acordo e eles tiveram êxito. E aí, a parte, né, de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, na África, ficou pertencendo a Portugal e as outras áreas pertenceriam à Espanha. Conforme vocês estão vendo aí, o mundo, nesse momento, ficou dividido entre portugueses e espanhóis. E aí, a gente tem aqui, né, essa parte que vocês podem visualizar mais clara, pertencendo a Portugal, e essa outra parte mais amarela escura, pertencente à Espanha. No outro mapa, na outra perspectiva, a gente pode visualizar o que é que foi, né, o Brasil dos anos 1500. Entre 1500 até mais ou menos 1600, 1700, o Brasil, digamos assim, era essa parte que tem o nome nesse mapa aí de possessão portuguesa. Essa é a linha que define a parte espanhola da parte portuguesa. Então, a parte que a gente está vendo aí, o Brasil, né, e a América do Sul, toda a parte verde pertenceria à Espanha e essa parte em amarelo era que pertencia a Portugal, né? É um recorte desse mapa, pessoal. Aqui é o mapa mundi, mostrando o mundo realmente dividido entre essas duas potências da época, né? Portugal e Espanha. E aqui um mapa menor da América do Sul, dividindo também Portugal e Espanha. Mas é a mesma ideia, certo? Eu só quis dar um recorte maior para vocês verem a parte que pertenceria ao Brasil, se, por exemplo, não tivesse acontecido umas situações que eu vou já discutir aqui com vocês. Então, esse é o contexto de início, né, da chegada dos europeus aqui na parte da América do Sul. Essa é a discussão que existe em relação às potências e ao que eles fizeram aqui, né, das conquistas. E aí, avançando, nós temos justamente aquilo que a gente começou falando no início da nossa apresentação. Outras nações, como era o caso da França, como era o caso da Holanda, e entre a Inglaterra também, questionava e dizia assim, mas por que que só Portugal e Espanha têm direito a conquistar novos mundos, novos espaços, novos territórios, e nós, franceses, nós, ingleses e holandeses, não temos direito a explorar esses ambientes, né? Então, isso também passa até um pouco pelo poder que a Igreja Católica tinha. Porque quem assinou o acordo, né? Foi o Papa Alexandre I, lá com o Tratado de Tordesilhas. Então, o rei da França, o Francisco I, ele até colocou, né, fez uma espécie de ironia e dizia assim, que gostaria de ver o testamento de Adão, para saber por que o mundo estava dividido assim, né? Então, isso era uma forma crítica, irônica, que o rei fazia, na verdade, que o rei dizia, para questionar essa hegemonia dos portugueses e dos espanhóis. E aí, avançando aqui, nós temos um primeiro esboço, pessoal, do mapa mundi, chamado de mapa de Cantino. Esse mapa, ele mostra um primeiro esboço do que seria um planisfério atualmente, né? Vocês podem observar que aqui a gente tem essa linha azul, ó, é a linha justamente do Tratado de Tordesilhas, e aqui esse é o continente africano, à direita do vídeo, e à esquerda seria justamente o Brasil e o continente americano. Então, esse é um dos primeiros mapas. Avançando aqui, né, como é que fica o Rio Grande do Norte nessa história? Que até então, né, vocês podem perguntar, o professor só falou da história geral, né, mas como é que ficaria a questão do estado do Rio Grande do Norte? Que até então
não era nem chamado de Estado, né? Era uma parte pertencente ao Brasil, no caso, era uma colônia de Portugal, né? O território ele viria a ser nomeado Rio Grande, e depois é que ficou sendo Rio Grande do Norte. E conforme vocês estudaram no texto 1, e também a gente fez, também tem no vídeo lá do documentário Guerras.doc, que aqui, mesmo antes dos portugueses chegarem e dizerem essa terra é nossa, aqui já tinham passado outros povos, outros grupos, que não eram apenas os indígenas. Então, a Europa já tinha, pelo menos uma parte dela já tinha ciência e noção de que nesse espaço, nessa região, existia um mundo a conquistar. No entanto, espanhóis já estiveram aqui antes dos portugueses. Há relatos e há discussões que até mesmo chineses passaram por esse território, mas eles não decretaram posse justamente por motivo do Tratado de Tordesilhas, porque já era de domínio de Portugal. E uma das coisas que fez com que esse território ele fosse, né, conquistado pelos portugueses, fosse oficializado, é esse Marco de Touros. Ele delimitou justamente o espaço que era português, em especial, pessoal, o espaço do Rio Grande do Norte, porque esse marco que hoje, essa pedra, ela está no Forte dos Reis Magos, se vocês puderem visitar, ela está logo no início, né, da entrada do Forte dos Reis Magos, e ela é como se tivesse sido a pedra basilar, fundamental, que fez com que aqui realmente fosse dito: esse território é um território português. Foi colocado essa pedra aqui no Rio Grande do Norte e uma outra dessas lá em Niterói. E aí, justamente, delimitando o espaço que seria de Portugal, né? A colônia de Portugal. E um dado curioso é que, por exemplo, o aniversário do Rio Grande do Norte, que foi agora há pouco tempo, 7 de agosto, é comemorado oficialmente a data de fundação, digamos, do Rio Grande do Norte foi 7 de agosto de 1501, né? Então, o Rio Grande do Norte completou agora 522 anos. Exatamente, Mariana está colocando essa questão da pedra, ela justamente ela foi colocada aqui em 1501 e a gente pode ver que ela tem os símbolos de Portugal, né? A Cruz de Malta, ela tem a época a bandeira de Portugal chantada na própria pedra, e ela foi colocada aqui na cidade que, obviamente, na época não era Touros, né? Mas onde é a cidade de Touros. E, inclusive, na própria cidade de Touros há uma réplica dessa pedra no centro da cidade. E como eu falei para vocês, essa pedra hoje, ela ficou por muitos anos no Museu Câmara Cascudo, meio que colocada assim de lado, mas hoje ela está no Forte dos Reis Magos. Então, quando a gente entra no Forte dos Reis Magos, ela está logo à nossa direita. E ela é um símbolo, né? Um símbolo de poder, no caso do reino português. Bom, e aí o que é que a gente tem, pessoal? A pedra lá foi colocada em 1501, mas começou a uma situação em que, por exemplo, o território era muito grande, pertencia a Portugal, e eles não davam conta, porque quem veio para cá, né, veio primeiro uma esquadra, uma frota, e depois eles observaram o terreno, conquistaram e voltaram, né? Não veio para a administração. No entanto, começou a se especular que aquela terra que não tinha ninguém, ela poderia ser invadida por outros povos. Lembram que os franceses questionavam, os holandeses, e aí foi justamente nisso
que Portugal resolveu criar essas capitanias hereditárias. Era uma ideia de lotear todo o território que pertencia a Portugal, e eles lotearam dessa forma como vocês estão vendo aí, né? A gente tem logo de início a nossa capitania do Rio Grande, que vocês estão visualizando logo mais aqui acima. Ó, ela tinha um espaço que era justamente Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará, pegava ainda uma parte do Piauí, e ainda uma parte também do Maranhão. Isso eu estou visualizando, pessoal, se o mapa atual, certo? Porque também tinha aqui logo acima a Capitania do Maranhão, certo? Então, essa foi a primeira forma que os portugueses resolveram facilitar a administração deles. Foi através do modelo das capitanias hereditárias. Como a gente sabe, na história, elas não deram muito certo. Somente a capitania de Pernambuco e a de São Vicente deu algum lucro ou deu algum retorno para Portugal. Então, eles resolveram, anos depois, acabar com o sistema de capitanias hereditárias. Como o próprio nome diz, essa capitania ela ia passando de pai para filho, né? A do Rio Grande do Norte, no caso, que era chamada Capitania do Rio Grande, ela foi doada a João de Barros e Aires da Cunha em 1535. Após isso, pessoal, as capitanias hereditárias, Portugal resolveu criar um governo geral. E aí, esse governo geral era um governo que seria, vamos simplificar de uma forma que era uma ideia de presidente, né? Digamos assim. Um líder que dominava e era o responsável por todo o território. O território continuava dividido, mas existia um governo central. Essa era a ideia, melhor dizendo do que presidente. Um governo central que ficaria aqui, né, na capitania, ou melhor, ficaria na colônia e justamente comandando todas as ideologias, interesses e objetivos de Portugal. Não é à toa, pessoal, que 1549 é a data da fundação de Salvador, que foi a nossa primeira capital. E aí é aí que começou o governo geral, que tinha esses três principais agentes do governo: o ouvidor-mor como responsável pelas questões jurídicas, o provedor, o responsável pela arrecadação de impostos, e ainda tinha o capitão-mor, que era o responsável pelo desenvolvimento e defesa das colônias, inclusive sobre ataques estrangeiros e ainda na questão dos indígenas. Porque até aí, esse momento, a gente tem indígenas que estão lutando contra os portugueses, né? Como também lutando contra outros europeus. Nesse momento, pessoal, do governo geral, começou a ter um movimento aqui na nossa colônia ainda, das invasões francesas. Os franceses foram um dos primeiros povos que chegaram e foram se ocupando aqui no Brasil, inclusive chamando de França Antártica. E aí, a França Antártica, né, ela se instalou inicialmente no Rio de Janeiro, mas lembra aí do governo geral, ele conseguiu expulsar e, por muito tempo, a França ela também ficou na costa, que é o nordeste do Brasil atualmente, certo? Inclusive, os franceses criaram a cidade de São Luís, fundaram a cidade de São Luís, aqui na nossa região nordeste. E aí tem algumas informações, né, a respeito da questão dos franceses, que a ideia deles era justamente de conquistar esses espaços, o contrabando, o tráfico, a questão do pau-brasil. E aí eles viveram por muito tempo com essas guerras entre os portugueses e franceses. Vou estar aqui enquanto estou passando, quando a gente está colocando nessa questão, né, estava vendo dos fenícios, né? Não existe uma comprovação, mas existe alguns rumores, algumas discussões que falam que povos bem antigos teriam passado aqui
no que a gente conhece hoje como Brasil. E aí, em relação aos franceses, né? Como eu estava colocando, eles tiveram vários conflitos com os portugueses, contrabandearam para o Brasil, que na época era uma das maiores economias que existia no período colonial, ocuparam o Rio de Janeiro, ocuparam também espaços da Paraíba, de Pernambuco e Maranhão. Como eu falei, fundaram a cidade de São Luís. A cidade de São Luís hoje tem um sítio arqueológico muito bonito, tem um sítio histórico, tem um centro histórico, na verdade, muito bonito, que ainda tem traços, né, tanto de Portugal, como também dos franceses. E eles foram expulsos, né? Não porque a questão da invasão holandesa, como, ou melhor dizendo, perdão, da invasão francesa, como ela é colocada, né? Ela não foi num recorte de tempo. Há relatos que até ainda o século XVIII ainda tinha resquícios de franceses aqui no território brasileiro, antes do Brasil se tornar independente. Mas o que a gente sabe é que eles estavam aqui também porque eles questionavam justamente essa hegemonia de Portugal, né? No entanto, a predominância era toda portuguesa. E aí tem um fato curioso, que é justamente a União Ibérica. Porque Portugal perdeu um rei, o rei Sebastião, que inclusive é um rei que até hoje é mitificado em Portugal, sobre a volta dele, porque o rei Sebastião ele foi para uma guerra na África e não retornou, né? Não há relatos de que ele tenha, né, morrido em batalha, mas ele também não retornou. Obviamente o trono ficou sem sucessor, porque ele não tinha filhos. Um tio dele assumiu por 2 anos e veio a falecer. Como não tinha herdeiros no trono português, o que aconteceu? Houve a união de Portugal e Espanha. E esse momento ele é bem interessante, por quê? Porque lembra da linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia Portugal, 370 léguas de Cabo Verde, a oeste de Cabo Verde, e as demais áreas da Espanha. Pois bem, então, a partir dessa discussão da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele meio que ficou sem utilidade, porque ali tudo pertencia a uma grande coroa, que era justamente a coroa, né, da União Ibérica. Pertencia a Portugal e a Espanha. O rei Filipe II ele conseguiu, porque ele ainda tinha um parentesco com o rei de Portugal, ele conseguiu, né, alguns portugueses não aceitaram bem, mas ele, né, participou de guerras e conseguiu vencer, e foi coroado como rei de Portugal e Espanha. E essa União Ibérica, pessoal, ela durou de 1580 até 1640. Os franceses continuavam invadindo o Brasil e os holandeses agora chegaram a invadir também. Por quê? Porque os holandeses eles tinham uma relação excelente com Portugal, de comércio e tudo mais. No entanto, a Holanda foi colônia da Espanha. E aí a Holanda ela não tinha uma relação boa com a Espanha. E agora, com a União Ibérica, a gente tem, né, praticamente a Espanha dominando tudo. Então foi aí que aconteceu justamente da invasão holandesa. E outro recorte que eu trago para a gente é a fundação da cidade do Natal, que foi chamada de Cidade dos Reis, ou de Reis, por muito tempo. Na imagem vocês estão vendo uma foto de Canindé Soares, não é o nosso Canindé aqui do curso, mas é um fotógrafo muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte. Esse é o forte atual, né, gente? Mas na época o forte não era assim, certo? Ele foi feito no formato de estrela, eu considero um dos fortes mais bonitos do Brasil, mas ele era um outro forte. Foi criado justamente com a ideia de defender de povos estrangeiros. E aí serviu como cadeia, como prisão. Quem visita esse forte
encontra diversos locais que eram do Capitão Mor, ficar, locais que eram para os prisioneiros, tem até locais de tortura. Então, o forte, né, quando as cidades litorâneas elas eram, digamos assim, construídas, a gente tem uma situação que eles faziam um forte para a defesa do seu povo. E aí nós temos a cidade do Natal, que foi fundada no ano de 1599, no dia 25 de dezembro. A gente nem precisa dizer porque hoje o nome é Natal, né? Justamente por essa data especificamente. E aí essa ficou sendo a fortaleza que a gente chama hoje a Fortaleza dos Reis Magos. E em 1949, bem recente, ela já foi tombada como patrimônio histórico nacional pelo IFAM. E é nesse momento, pessoal, da União Ibérica que a cidade do Natal, que surge a cidade do Natal, quando Portugal e Espanha estavam unidos, né, no mesmo reino. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Mariana está colocando aqui a questão dos indígenas. E, pois a gente, quando estuda, né, história, a gente vê muito essa visão mais eurocêntrica. É muito complicado isso, que atualmente é que está sendo mais discutido sobre a importância e sobre a valorização dos povos nativos daqui. Porque como os europeus detentores da força e detentores também da história, né, por assim dizer, eles contaram a história a partir do viés deles. Então, atualmente é que a gente tem uma discussão mais crítica em relação a isso e sobre a história mais revisitada, uma história mais atualizada, mais crítica e que seja mais plural, que contempla outras vertentes. No caso, Mariano, quando eu digo que o forte não era esse, é porque vou pesquisar a construção desse forte, especificamente de pedra e cal. Mas o primeiro forte, ele era um forte mais tímido, um forte mais, digamos, até de madeira, uma parte dele. E aí depois é que eles construíram e deixaram nesse formato e fizeram, inclusive, quando a gente visita, eles colocam que parte dessas pedras foram feitas até com óleo de baleia, era colocado óleo de baleia, e que essas paredes, elas são, pessoal, muito grossas para justamente aguentar um tiro de canhão, por exemplo, né? E tinha um local que era de fuga. Então, em relação a esse forte especificamente, ele é mais, vamos dizer assim, atual, mais moderno. Mas o forte ele é do mesmo período, né? Ele é de 25 de dezembro de 1599, certo? Isso seria nessas imediações, o local seria esse mesmo. Avançando aqui, deixe-me ver mais. Aí nós temos, pessoal, a invasão holandesa. Vocês vejam que o termo ainda hoje é utilizado de invasão, né? Porque qual é a ideia? É de que aqui é de Portugal e que está vindo outro povo utilizar de um ambiente que não é seu. Então, a gente tem na historiografia invasão francesa, invasão holandesa e ainda muito forte. Então, como eu tinha colocado, a Holanda, que tinha rivalidade com a Espanha, ela vem para ocupar esse espaço, né? Vem questionar, porque certamente perdeu o comércio que tinha com Portugal. E a Holanda, pessoal, tem uma contribuição imensa aqui no Nordeste brasileiro, porque eles tomaram, inclusive, o Forte dos Reis Magos, né? Ficou batizado como Castelo de Kelvin. Aqui em Natal ficou chamado de Nova Amsterdã. A capital, Recife, foi ocupada por Maurício de Nassau, e quem visita Recife vê diversas obras do próprio Maurício de Nassau. Então, assim, todos eles eram empreendedores, administradores, e eles vinham e ocupavam o espaço, né?
Nesse caso, a Holanda, ela ficou bem na historiografia esse período de 1630, perdão, até 1654, quando eles foram realmente expulsos. Já a França, ela ficou antes dos holandeses, mas ainda durante esse período do século XVII e até, como eu falei, do século XVIII, a Holanda, a França, ainda chegava aqui para ocupar espaços onde pertencia a Portugal. E aí a gente tem, por exemplo, a invasão na cidade do Natal mesmo foi em 1633. E aí, como eu coloquei, o estado de Pernambuco, que tinha várias heranças, e quando aconteceu essa expulsão dos holandeses aqui. Mas a gente consegue visualizar muitas informações e muitas contribuições. Porque, gente, não é porque era um povo inimigo dos portugueses, por exemplo, né, que eles não contribuíram. Porque todos aqui eram povos que estavam ocupando esse espaço, né, que antes eram dos indígenas. E aí a gente já tem, nesse momento, né, da invasão holandesa, a gente já tem a questão também da presença dos negros, né, que foram trazidos da África, que já existia escravidão no período colonial. Então, assim, a gente tem muitas questões, né, de povos que contribuíram aqui que não eram portugueses. No caso, quando a gente está falando desses outros europeus, no sentido de administradores. E eu não vou nem discutir a importância e a valorização dos povos negros, né, seja por sua cultura ou seja com seu próprio sangue, porque infelizmente a gente tem essa escravidão que é uma mancha na história mundial, e isso é uma coisa muito complicada, e os negros que foram trazidos para cá e que contribuíram muito, e hoje a gente tem essa miscigenação, essa mistura das etnias e que formam o nosso Brasil, né? Então, a gente tem essas muito forte, muito arraigado, sobretudo em Pernambuco. Por falar em Pernambuco, gente, é importante frisar também que, por exemplo, a nossa capitania, né, a capitania do Rio Grande, ela era muito dependente de Pernambuco. Pernambuco era um polo regional, né? Sempre foi, desde a colônia, desde o Império, e a nossa capitania do Rio Grande, ela tinha uma relação muito forte com a capitania de Pernambuco. A Mariana está trazendo uma informação bem interessante, que no caso, a Ilha do Flamengo, localizada em Areis, Lagoa dos Guaraíras, Guararaíras, em que lutaram e construíram vilas por lá, diziam Flamengo, por causa da cor vermelha desses povos. Isso mesmo. E o nosso Seridó também, né? Há relatos de vários e vários descendentes dos holandeses na região do Seridó, do Rio Grande do Norte, e também em parte da Paraíba. Porque quando esses europeus chegavam aqui, justamente, eles, aqui a gente tem o quê? 24 anos. Então, muitos deles constituíam famílias, muitos deles casavam, e entre outros tantos que tinham outras relações e deixaram aqui a sua posteridade, digamos assim, né? Já estou caminhando, pessoal, para finalizar. Gostaria de colocar aqui para vocês, por exemplo, até tinha pensado em fazer um exercício com o hino do Rio Grande do Norte, porque ele é bem interessante para a gente pensar aqui algumas situações. Porque, por exemplo, o hino do Rio Grande do Norte, ele foi feito, a letra dele é de José Augusto Medeiros Dantas e a música de José Domingos Brandão. Ele foi oficializado no governo de Dinarte Mariz. Tem até a lei aí para vocês, a lei estadual 2161, de 3 de dezembro de 57. Mas por que eu deixei o trecho do hino aí para a gente pensar? É que o hino, ele é muito pró-Portugal, a favor de Portugal. Porque ele coloca aí, que na vanguarda, na fúria da guerra, já domaste o astuto holandês. Então, já dá uma visão negativa do holandês.
E aí a gente tem também, por exemplo, o Padre Miguelinho, que foi estudar em Pernambuco, que é potiguar e que tem a sua contribuição na história. Mas a gente vai encontrando em vários trechos do hino do estado do Rio Grande do Norte essa valorização de Portugal, digamos assim, por assim dizer, e dessas lutas que tiveram com franceses, com holandeses. Então fica um pouco velado na questão do hino do nosso estado, que é um hino muito bonito, tem uma melodia muito bonita, essa valorização, né, do português. E a gente não vê uma valorização, por exemplo, dos indígenas, apesar do que o estribilho deles diz potiguares é povo senhor. Mas que potiguares, né? Porque, como vocês sabem, potiguar significa, na língua tupi, né, comedor de camarão. Então, mas esses potiguares, quem seriam esses potiguares? É povo senhor, que tem no caso do hino do Rio Grande do Norte. Foi uma coisa que eu tinha pensado e na hora que eu estava fazendo essa apresentação, eu resolvi trazer um pouco até para provocar vocês. Quem não conhece o hino do Rio Grande do Norte, pode depois ir lá no YouTube. É fácil, fácil de encontrar e vocês podem ouvir. Vocês já conheciam esse hino do Rio Grande do Norte ou ainda não conheciam? Quem não conhece, tem que dar uma olhadinha lá, certo? Para saber mais sobre essa história. Pois é, Mariana, existe. É, depois você que acabar aqui, você vai lá e ouve. Que Mariana está colocando também a questão dos quilombos, né, como remanescentes em nosso estado, Simbamo, Gameleira e Negros do Riacho. Pois é, os quilombos que agora a gente tem 10 anos, né, da lei de cotas e a gente estava tendo até uma discussão em relação a isso, porque a questão indígena ela é mais fácil de ser reconhecida, o quilombo é um pouco mais complicado. Mas, infelizmente, no estado do Rio Grande do Norte, que teve tantos indígenas, hoje a gente tem muito pouco a questão de locais, né? A gente hoje tem mais, por exemplo, eu vou afirmar assim, mas eu não tenho esse dado preciso, mas a gente encontra mais espaços quilombolas do que propriamente espaços indígenas, no caso do estado do Rio Grande do Norte, não é? Aqui próximo, na cidade de Riachuelo, onde eu moro, em João Câmara, tem, né, o Amarelão, que é uma comunidade quilombola. Como o Mariano estava colocando aqui para a gente, Cibaúma, Gameleira, Negros do Riacho, a questão dos quilombos, mas, se não me engano, é bem próximo aqui entre não sei, a Baía Formosa, se não me engano, existe também alguma coisa relacionada a indígenas. Eu acho que já é na Paraíba, que tem uma comunidade indígena que as pessoas sempre visitam, levam escolas até lá, o pessoal que faz a universidade também faz visitas, vê como é o dia a dia da, da aldeia dos indígenas. É uma atividade bem interessante. Olha aí, o Anderson está colocando que conheceu desde o tempo da escola, muito bom. Anderson, eu vim conhecer esse do Rio Grande do Norte. Eu não sei precisar o tempo, mas no período de escola não. Ah, agora eu me lembrei. Primeira vez que eu vi o do Rio Grande do Norte foi no ano de 2006, no governo de Vilma de Faria, que ela fazia um trabalho de governo nas cidades, e aí ela veio para São Paulo do Potengi em 2006 e tocou o hino do Rio Grande do Norte. E aí, até então, eu não sabia que existia. Aí, a partir disso, eu fiquei curioso, fui ouvir e achei bem interessante. Mariano nunca tinha visto, né? No caso, Aleph estava perguntando em relação sobre alguma comunidade indígena. Pois é, existem essas comunidades assim que são pouco faceladas, digamos assim, mas como uma quilombola não existe. Uma comunidade mais em que eles possam se organizar. E como eu falei para vocês, existe aqui entre o limite da Paraíba e do Rio Grande do Norte alguns remanescentes indígenas. Mas eu poderia dizer para vocês que o nosso estado, né, o estado do Rio Grande do Norte, ele é eminentemente indígena, desde seu próprio nome, porque o nome Rio Grande ele vem do próprio Rio Potengi, que no caso é um rio que
existe, né, até hoje, e o Rio Grande, no caso, veio em homenagem ao Rio Potengi, que era assim como os indígenas chamavam, né? Então, e sem falar nas várias cidades pelo interior do estado que a gente tem. A próxima a Riachuelo tem uma cidade que é Caiçara do Rio do Vento, que tem nomes indígenas. Existem também pendências, entre tantas outras que têm algum laço ou alguma tradição com a questão indígena. E acho que cabe a nós, né, enquanto todos nós que somos da área da educação, buscar mais sobre essa valorização dos indígenas, né? E que são do nossos antepassados, né? O Alan fica colocando justamente o Lajeado de Soledade, muito bonito, eu conheci já. Ainda não conheci o sítio Mirador, que é na cidade de Parelhas. Já ouvi muitos relatos que lá é um lugar muito bonito para se visitar, que é um local, inclusive, até que dá para ver uma vista muito bonita, que também é um sítio arqueológico aqui do Rio Grande do Norte. E existe sim o Laje de Soledade, que infelizmente não está tendo o valor que é merecido, né? Está um pouco esquecido, porque não tem mais aqueles patrocínios. Então eu conheci o Laje de Soledade tem acho que mais ou menos uns 5 anos, e o guia lá levou a gente, nós vimos várias pinturas rupestres, eu tenho fotos, inclusive, e ele colocava essa situação que estava com pouco patrocínio, e lá é um sítio imenso, imenso mesmo, com muito calcário, e eles têm um museu bem interessante também. Mas é o que ele está colocando, né? O Amarelão, que é uma comunidade indígena, mas também tem uma comunidade quilombola, né? Na cidade de João Câmara. A Cauã é o quilombo e o Amarelão, que é indígena. Eu sei que na cidade de João Câmara tem, ali naquela região, naquele entorno, alguns traços ainda sobre isso. Sobre a questão de comunidades indígenas e também dos quilombolas. Bom, pessoal, eu já estou aqui caminhando para as nossas considerações finais. Estou aqui falando muito. Está sendo um bate-papo bem legal com vocês. Mas o que é que a gente coloca aqui para ir para os nossos finalmente, né? É que o nosso estado do Rio Grande do Norte, ele teve diversos povos na sua zona de construção, né? Desde 1501, digamos assim, como é a data de fundação, digamos, do nosso estado do Rio Grande do Norte, e a gente tem justamente franceses, portugueses e holandeses nessa construção do povo potiguar. E como eu sempre falo, não podemos nos esquecer jamais dos povos originários, dos indígenas e, em seguida, dos negros que foram trazidos para cá, para o Brasil. E aqui a gente teve, inclusive, eu tinha uma pesquisa inicial que era sobre a invisibilidade da escravidão negra no Rio Grande do Norte, porque a gente não ouve muito falar sobre a escravidão negra aqui. Ela é muito suavizada, né, em certos textos, mas a gente teve várias cidades que tinham escravos e teve também aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, certo? A questão do silenciamento, né, das culturas nativas. Existe muito isso, como a história ela é contada sempre por alguém que detém certo poder. Por muitos anos houve esse silenciamento dessa importância das culturas nativas. Atualmente, com a história mais crítica, é que a gente tem resgatado, esse não é um termo muito bom, mas foi o que me veio à mente, resgatado mais essa história e essa valorização, né, desse pessoal, desse grupo originário. Outra coisa que eu queria destacar, a força que a Igreja Católica tinha, e até hoje ainda tem, mas que naquele momento era detentora, inclusive, de dividir o mundo para dois grandes polos, Portugal e Espanha.
E sem falar, né, que eu nem coloquei aqui na nossa discussão, gente, os jesuítas, eles ficaram aqui no Brasil por mais de 300 anos, foram responsáveis pela educação, desde a colônia até o período imperial, até o iniciozinho do Império, só foram expulsos com o Marquês de Pombal. Então, assim, existe muita influência da Igreja Católica, é bom frisar isso, né? No caso, essa igreja aqui no nosso estado, no nosso país. Uma outra coisa que eu também gostaria, pessoal, de destacar é em relação à miscigenação, porque em outros povos, em outras culturas, eles não tiveram tanta miscigenação. E aí eu estou pensando fora do Brasil, certo? Lá em outros espaços. Mas aqui no Brasil a gente teve um fenômeno da miscigenação. Inclusive, esse fenômeno da miscigenação, né, foi até tema daquela ideia de Gilberto Freire sobre o politicamente em que existia a docilidade entre todas as etnias, quando na verdade não era bem assim, né? Hoje já foi bastante questionada essa questão de ter uma paz, digamos assim, entre índios, brancos e negros. Mas aqui no Brasil teve esse processo de miscigenação e a gente tem justamente essa mistura. Então, todos nós que estamos aqui hoje, né, nós temos no nosso sangue, no nosso DNA, o, o negro, o indígena e o branco. São essas três etnias, digamos assim, que formaram a nossa população. Gente, e outra coisa que eu me lembrei agora, eu estou falando nativos, eu estou falando indígenas, mas é importante, pessoal, frisar para vocês que não existia um tipo de índio, nem uma tribo. Eram várias tribos indígenas, eram vários grupos indígenas, melhor dizendo, certo? Inclusive, até alguns deles eram rivais. Alguns deles fizeram alianças com holandeses, outros eram inimigos de holandeses. Alguns fizeram alianças com franceses, outros fizeram alianças com portugueses, porque até aqui no nosso estado, né, tem o caso do Mascarenhas Homem, do Felipe Camarão, que foi um índio que foi valorizado pelos portugueses porque ele era aliado. Mas é sempre bom pensar por que Felipe Camarão tem destaque. Porque ele ajudou Portugal, né? Então, aquela história de ter a hegemonia e a detenção do poder da história. E a questão que também coloca a imposição da cultura europeia no Brasil, no Rio Grande do Norte, por assim dizer, e a constituição do Estado Potiguar a partir de várias e várias interferências externas. Então, a gente tem aqui o nosso estado do Rio Grande do Norte como fruto de tudo isso que a gente colocou para vocês, certo? Então, pessoal, isso aqui é só o início da nossa disciplina. Vocês podem ver que a gente tem ainda mais textos, né, relacionados à questão do período imperial. Nós temos também textos relacionados mais sobre a invasão holandesa. Nós temos textos também sobre a República, nós temos vídeos. Mas o que eu queria nessa aula de hoje, nessas discussões, era trazer essa introdução a esses temas, né? E colocar para vocês essa importância da gente estudar e de nós conhecermos mais sobre o nosso povo, certo? Deixa eu só voltar aqui. A Aleph colocou que conheceu o casarão de João Rufino em Areia, na Paraíba. E o dono da parte de cereais. Isso, a gente vai encontrar muito no interior, assim, relatos como esses. Eu vou ver aqui a matéria que você está colocando, Mariano, para depois a gente discutir em outro momento. Fico feliz que tenha dado certo, Canindé. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa apresentação. E gostaria de perguntar se, no caso, vocês teriam alguma pergunta, queriam fazer algum comentário. Só sair aqui. Agradeço a paciência de todos vocês. Aqui tem 11 pessoas conosco.
Aleph está colocando algo muito bacana para a gente pensar, que é em relação, pessoal, as cotas, né? O quanto elas ajudaram, e inclusive agora completou 10 anos, a gente tem realmente a inserção de muitos indígenas e também negros. Estava vendo uma matéria há pouco tempo que colocava, inclusive, que hoje a gente tem mais pardos e negros na universidade. E uma outra coisa que desmistificava também, pessoal, um preconceito, infelizmente, que as elites brasileiras têm com as etnias. De que, por exemplo, aluno de escola pública ou então de determinada etnia tem um desenvolvimento inferior. E aí pesquisas e estudos estavam demonstrando que após um ano daquele aluno cotista, né, a gente sabe das deficiências e dos problemas que a escola básica enfrenta. Realmente a gente não está negando isso. Mas os estudos colocam que após um ano, o rendimento do cotista e da pessoa que não era cotista, que estudou, por exemplo, em escola particular a sua vida inteira, era praticamente igual, não havia diferença. Então, isso só demonstra o poder, né, que a educação proporciona na vida daqueles que têm acesso a ela. Então, a lei de cotas ela é fundamental para isso. Eu, por exemplo, sou um defensor, porque ela equipara, ela dá uma condição para que alguém tenha a possibilidade de fazer o curso. Porque já pensou, se não existisse, muitos desses não teriam a condição de entrar. Mas eu entendo como algo que seria transitório e que no futuro, assim, a gente espera que todos e todas tenham a oportunidade. E aí sim, e aí eu não quero falar nem de meritocracia, que eu não defendo essa ideia, mas é que no futuro todos tenham acesso, né, de uma educação boa, de qualidade, que não precise utilizar de cotas, mas isso não é para agora. O momento exige que tenha, assim, cotas justamente para isso. Deixa eu só ver se eu consigo tirar essa apresentação. Acho que aumentei aqui. Bom, pessoal, então de minha parte é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, queria lembrar vocês, aproveitar que no caso a gente tem justamente uma atividade, né, que está para vocês contribuírem. Vejam o documentário guerras.doc, leiam o texto 1 e contribuam lá no nosso fórum, que as professoras Lady Mai e Bruna estão atentas, estão ansiosas. E eu também estou lendo, estou vendo a contribuição de vocês. Podem consultar outros materiais, podem ficar à vontade, certo? Para verem outros textos e assim contribuírem, fazer a discussão lá no fórum. Usem o fórum de apresentação também, eu já vi alguns de vocês falando lá, certo? Utilizem o nosso espaço. Podem me mandar mensagem sempre que acharem necessário, em caso de dúvida, eu estou à disposição. Estava vendo aqui a matéria que o Anderson colocou. Bons de bola, índios e quilombolas unem paixão pelo futebol da RN. Eu vou ler, depois eu te dou um feedback. No caso, Mariano, lá pelo Moodle, que eu achei. Certo? Então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não sei se vai ter aula de concepções agora, porque vocês tiveram um probleminha, né, com a professora no acesso e ela remarcou para hoje. Aí seria bom, não sei se ela mandou alguma mensagem para vocês. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Então eu vou encerrando por aqui a gravação e já vou me despedindo de vocês. Agradeço demais a colaboração das professoras e dos professores que estiveram aqui conosco. Desejo a todos uma excelente noite.